Glória a Deus. Que presença, meus queridos, que presença. Que presença preciosa e gloriosa desse nosso Pai, desse nosso Senhor nessa noite. Glória a Deus por esse ministério incrível de louvor. Glória a Deus por essa casa. Desde o momento que eu entrei aqui dentro, eu senti muito forte a presença do Pai. E eu creio que não sou só eu que estou sentindo isso aqui, porque o Senhor ele não faz acepção de pessoas. Eu não tenho dúvidas do que o Senhor tem preparado para nós essa noite aqui. É muito lindo, é muito precioso. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aqueles que confiam no Senhor são como o quê? Monte Sião. Não se abalam, mas permanecem. Até quando? É para sempre, queridos. É para sempre. Nós somos eternos. Nós somos um espírito dentro de um corpo, possuímos uma alma, nós somos eternos. A eternidade está parelho com as nossas vidas. É por isso que muitas vezes a gente não consegue entender a profundidade desse amor do Senhor, que é infinito. É porque nós estamos ainda contidos aqui dentro. Mas vai chegar um momento que nós estaremos na presença dEle. Nós estaremos face a face com Ele. Nós estaremos naquele lindo banquete preparado no céu, na mesa do Senhor. E isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Glória a Deus. Eu peço que você não se desconecte. Peço que você se mantenha nesse espírito que você está agora, neste momento, conectado com o Pai. Que você não perca esse elo que nós conseguimos até agora construir aqui nessa noite. O Senhor tem uma palavra preciosa para nós aqui nessa noite. Uma palavra que, assim como todo evangelho, ele confronta por muitas vezes ele bate, por muitas vezes ele amassa, mas ele cura, ele salva, ele liberta. Afinal, esse é o ministério do nosso Senhor Jesus. Esse é o ministério do nosso Senhor Jesus. Ele veio para nós, ele veio para mim, ele veio para você, Pedro, ele veio para todos nós que estamos aqui presentes. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus pela vida da pastora Nete, pastor Sebastião, pastora Zenate, todo o corpo de obreiros dessa casa. Como somos muito bem recebidos sempre aqui nessa casa. Eu estou em casa aqui, pastora. Estou em casa, estou na casa do Pai. Então nós estamos à vontade aqui. Meus queridos, abram suas escrituras. Carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 15, versículos do 1 ao 4. Glória a Deus. Deus é bom. Primeiro aos Coríntios, capítulo 15, versículos do 1 ao 4. Amém? Vou ler na revista e atualizada. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda não perseverais. Porque ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei ao que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Pai, em nome de Jesus, Senhor, poderoso e precioso nome do Teu Filho amado Jesus, nós estamos aqui nessa noite, Pai, porque o Senhor nos atraiu até aqui, Pai. Nós estamos aqui diante da Tua palavra, Pai amado. Nós não teríamos capacidade, Pai, para organizar algo tão precioso, Pai, como esse lindo encontro que o Senhor está nos fazendo aqui nessa noite, Pai. Até o nome desse culto é encontro, Pai, que o Senhor planejou, Senhor. Então nós queremos glorificar e exaltar o Teu nome, Pai amado. Em nome de Jesus, eu peço algo especial para o Senhor nesse momento, que o Senhor possa acessar a mente e o coração de cada filho Teu aqui presente, Pai. Eu não sei o que cada um veio buscar, Pai, mas o Senhor é aquele que conhece, aquele que sonda os corações e principalmente é aquele que sabe todas as necessidades, Pai. E conhece todos os propósitos e os caminhos dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus, essa palavra sendo ministrada, Pai, que ela venha encontrar terra fértil em cada coração, Pai amado. Que não seja somente mais um dia, Pai. Que não seja somente mais uma segunda-feira, Senhor, mas que seja a segunda-feira, Pai.
que em nome de Jesus os seus filhos venham encontrar aquilo que eles vieram buscar e ainda mais, Pai, porque o Senhor é aquele que excede, Pai amado, tudo aquilo que buscamos ou planejamos, Pai. Em nome de Jesus, que nessa noite venha haver cura, Pai. Que nessa noite venha haver salvação, Pai. Que nessa noite venha haver libertação, Pai amado. Que nós venhamos sair aqui dessa noite, Pai. E eu me incluo, Pai. Eu me incluo nessa oração agora, neste momento. Diferente da forma como entramos aqui, Pai amado. Que venhamos sair, Pai, transformados pelo poder da Tua palavra, Pai. Assim eu oro, te louvo e desde já, Paizinho, eu te agradeço por tudo que ainda o Senhor há de fazer ao longo dessa noite. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar, meus queridos. O Senhor colocou ontem à tarde essa mensagem no meu coração. Eu havia preparado uma outra mensagem ontem por volta de umas 2 horas da tarde. Eu gosto sempre de compartilhar o momento em que o Senhor entrega a mensagem. Ele falou, não, meu filho, você vai falar disso aqui. É isso aqui que eu quero que a igreja receba nessa segunda-feira. Quando Paulo escreve essa carta aos Coríntios, nesse capítulo 15, dos versículos que nós acabamos de ler, do 1 ao 4, e eu vou repetir o versículo 1, ele diz o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Olha o 2 também. Por ele também sois salvos, se retiveres a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenha querido em vão. Paulo ele se depara em um momento da caminhada dele. Essa carta foi escrita quando ele estava em Éfeso ainda, e ele escreve para a igreja de Corinto, que já havia sido evangelizada naquele momento, e ele escreve essa carta falando que ele precisaria reensinar algo para eles. Seria necessário que eles recebessem novamente essa instrução. É isso que ele está falando aqui. O evangelho que foi anunciado, nós teríamos que novamente entregar à igreja. É o que Paulo está falando aqui. E o Senhor fazendo uma reflexão em relação a esse texto, somente nesses 4 versículos aqui, simples e básicos, mas muito profundos, como são a palavra do Senhor. E se nós vamos analisar esse texto inteiro aqui, ele vai falar sobre ressurreição, ele vai falar sobre o plano da ressurreição, fala sobre plano de salvação. Se nós formos ler esse tema inteiro aqui, né, depois se você tiver oportunidade, tirar um tempinho para ler em casa, a gente vai observar que Paulo estava falando sobre a ressurreição, falando sobre o ministério de Cristo, falando como ele venceu a morte, como nós em Cristo podemos também dessa mesma forma vencer essa morte. Só que o povo de Corinto, eles não estavam ainda entendendo. Se nós vamos estudar a carta inteira de Paulo aos Coríntios, nós vamos observar que Corinto estava desviando daquilo que o Senhor que exige das nossas vidas, né? Se desviando, estava se entregando muito à libertinagem, estava se entregando aos pecados, principalmente de ordem sexual, estava sonegando os ensinos fiéis do Senhor, com as falsas doutrinas, com os falsos mestres ali naquele momento, né? E quando eu meditava em relação a isso, eu nunca tinha visto quão parecido é com a nossa sociedade isso de hoje, né? Como é parecido com a nossa vida hoje aqui, a igreja de Corinto. Então, se nós observarmos aqui nesse texto mesmo, nós observamos profundamente Paulo falando o quê? Eu preciso reensinar vocês. Vocês precisam entender novamente para que consigam absolutamente crer naquilo que o Senhor verdadeiramente tem para as nossas vidas. Falando verdadeiramente, porque é o que falta nas Escrituras. Quando a gente acaba meditando, nós vamos entender que a gente não tem profundidade nela. E é isso que a igreja de Corinto estava naquele momento. Como esse texto ele fala sobre ressurreição, ele fala sobre a nova vida em Cristo, né? Quando Cristo ressuscitou, o Senhor fez uma conexão comigo. Ele me levou lá no Evangelho segundo João, no seu versículo 20, onde é a primeira aparição que Jesus Cristo faz depois da sua ressurreição. E eu comecei a fazer um paralelo. Eu falei, Senhor, mas por quê? Por que o Senhor me levou para cá? Se Ele está falando que as pessoas elas acabavam não conseguindo entender aquilo que estava sendo pregado. E aí o Senhor começou a me direcionar. Ele começou a me mostrar o que verdadeiramente Ele queria falar em relação a essa mensagem aqui. Então o povo de Corinto aqui, eles estavam carecendo novamente de receber os estudos, novamente de receber a mensagem de Cristo, porque eles estavam se desviando da palavra. E quando nós chegamos lá em João, no capítulo 20, versículos de 11 ao 18, no capítulo inteiro, né, ele vai falar sobre a ressurreição, mas ele vai trazer dois personagens muito conhecidos. Maria Madalena, aquela que caminhava com Jesus, e nós vamos também ver Tomé nesse texto. Esses dois personagens,
Esses dois personagens, eles fazem uma referência, um paralelo muito forte com as nossas vidas hoje em dia. Se nós vamos estudar as Escrituras aqui, nós vamos observar que quando Maria Madalena, ela se depara com a morte de Jesus, quando ela se depara que havia sido verdadeiramente consumado aquilo que Jesus Cristo estava nos ensinando a eles, na verdade, né, e nos ensina até hoje, mas através de todo o seu ministério, a palavra de Deus vai nos dizer que ela se entristeceu muito. Ela estava muito ferida, muito machucada naquele momento, quando Jesus Cristo, ele foi crucificado. E aí ela, em todo aquele calor da hora, o que acontece ali nas Escrituras? A gente vai observar que ela vai correndo até o sepulcro de Jesus Cristo. E quando ela chega lá naquele momento, ela encontra Jesus lá? Não encontra Jesus lá. Ela não encontra, e isso acaba entristecendo muito mais ela ainda. A palavra de Deus vai nos ensinar que ela senta ao lado da entrada, da onde Jesus Cristo havia sido sepultado, e fica muito triste em relação àquilo. Quando ela olha para dentro daquele local, ela vê somente os lençóis, aquilo tudo enrolado, ela observa o pano que cobria a cabeça de Jesus dobradinho no canto ali, mas ela não consegue observar os detalhes que ela estava ali vivenciando naquele momento. E se não bastasse ela não conseguir enxergar isso, ela também não consegue enxergar nem dois anjos que estavam ali, naquele momento, para falar com ela. E nós observamos ali que chega uma mensagem da parte do Senhor. Os anjos tentam conversar com ela naquele momento, ela não consegue enxergar. Eu presumo, vamos contextualizar esse momento, ela de cabeça baixa ali, muito triste, sofrendo, sem conseguir entender o que estava passando. E aí daqui a pouco ela escuta uma voz. Essa voz era do Senhor Jesus. Parafraseando aqui, falando: minha filha, o que você está fazendo aí, meu Deus? O que você está chateada aí? O que você está triste? E ela não consegue reconhecer a voz do Senhor naquele momento. Ela estava com o coração tomado, o coração muito pesado naquele momento, muito triste. Afinal, o Senhor, o mestre dela, o Raboni, como a palavra nos traz aqui, ele havia sido morto. E era aí que o Senhor dava um clique na minha vida. O que isso tem a ver com esse texto da carta aos Coríntios? Existia a necessidade da igreja de Corinto novamente receber os ensinamentos. Quando Maria Madalena se depara com aquela situação ali, ela não consegue enxergar Jesus e ela precisaria novamente receber os princípios elementares dos oráculos do Senhor, como a gente quiser falar isso. Ela precisaria novamente receber aquilo. Fruto de tanta dor, de tanta angústia, de todo sofrimento, ela não conseguia enxergar a mensagem de Cristo. Ela não conseguia nem entender que ela estava ali sentada, até o por ela estar ali sentada, é fruto do sacrifício de Cristo. Porque ele foi crucificado, é porque ela conseguiria estar ali sentada naquele momento. Mas Jesus Cristo, como ele não deixa nada passar batido, e assim é também nas nossas vidas, ele dá um brado naquele momento: Maria! Maria! E aí ela percebe. E naquele momento ela faz essa expressão: Raboni, meu mestre. E aí ela entende novamente. Jesus Cristo precisou fazer o que novamente na vida dela? Chamar ela de volta. Trazê-la de volta para a sua fé. Ela, fruto de luta, fruto daquele sofrimento, fruto daquela angústia, ela esqueceu que Jesus Cristo estava ali para cuidar dela. E quantas vezes isso acaba acontecendo nas nossas vidas? Quantas vezes no nosso dia a dia nós estamos feridos, estamos machucados, estamos muitas vezes bravos diante daquilo que estamos vivendo e acabamos não conseguindo enxergar o Senhor ali pertinho do nosso lado. Não conseguimos enxergar os anjos que o Senhor nos envia para cuidar das nossas vidas. Quantas vezes a gente terceiriza, tornamos a nossa fé que seria para ser ativa, tornamos ela passiva. Tornamos apenas uns espectadores da obra de Cristo. Fruto de quê? Fruto da tristeza, fruto muitas vezes de ódio, de raiva. E é isso que acontece nas nossas vidas muitas vezes. E Jesus Cristo, ele fica lá, naquele cantinho,
sempre à disposição nas nossas vidas. Sempre, 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 sempre à disposição. Como a nossa querida pastora Zenate nos ensina, nós só precisamos pegar. Só precisamos pegar, tomar posse, mas Ele está ali. Talvez você tenha entrado aqui nessa noite, assim como Maria Madalena, triste, ferido, machucado, angustiado, com peso no seu coração. E assim como Paulo fez aos Coríntios, eu quero lembrar você que Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele é o mesmo até quando? Até quando? Eternamente, meus queridos. Eu nunca vi um justo mendigar o pão. Nunca. Nós precisamos confiar. Nós precisamos manter os nossos ouvidos e os nossos olhos atentos e perceptivos e crer com uma fé ativa dos nossos corações. A fé ativa é uma fé que realiza, é uma fé que cria, é uma fé que atrai o favor do Senhor para as nossas vidas. Não é uma fé que fica chorando no canto, meu Deus, tadinho de mim, tadinho de não sei quem, meu Deus do céu. Não é isso que a palavra nos ensina. Eu quero nessa noite aqui, meus queridos, fazer um paralelo entre a esperança e a fé. Qual que é a diferença das duas? A esperança é a mensagem do Evangelho. Nós temos esperança de dias melhores, nós temos esperança de receber algo lá na frente, uma provisão, uma bênção, uma cura. A esperança vê lá na frente, mas a fé vê o presente. A fé é aqui e agora. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho puro de Cristo. Nós não estamos aqui para inventar um monte de coisa e tal. Não, a gente está aqui para pregar o Evangelho puro de Cristo. E a palavra foi confirmada quando a pastora Anete repetiu 2 vezes esse texto agora que nós vamos conversar um pouquinho. Passando essa etapa logo após a ressurreição de Jesus, e nós vamos meditar em João 20 aqui. Passamos os apóstolos, os discípulos, passamos Maria Madalena e chegamos em Tomé. Tomézão, para os íntimos. Tomé é um homem de fé, um homem que tem vários episódios descritos nas Escrituras, mas naquele momento ele fraquejou na fé. Naquele momento ele se viu, assim como muitas vezes nós nos vemos, por não enxergar Cristo, por não enxergar o milagre, por não enxergar o fruto na vide, por não enxergar a provisão chegando, por não enxergar aquilo que verdadeiramente foi nos prometido nas Escrituras muitas vezes. Tomé se viu daquela forma. Tomé se viu assim naquele momento. Ele aparece para os discípulos, e aí os discípulos ficam todos extasiados. A Bíblia vai dizer que 8 dias depois ele aparece novamente. E aí ele vai direto em Tomé, porque Tomé tinha duvidado da aparição dele. Deus mostra a sua onipresença, onisciência através de Jesus Cristo nesse momento. Quando ele já chega e vai direto, e a Bíblia não diz que ele foi bater boca com Tomé, não. Ele já foi direto, já, ó, Tomé, está aqui, ó, do meu lado. Você não queria colocar o dedo aqui no meu lado? Ó, está aqui as marcas na minha mão. Tomé chega diante dele dessa forma. Chega rendido. Chega já possivelmente fraco. Se fosse eu, já estava chorando que nem um condenado. E é isso que muitas vezes falta nas nossas vidas, meus queridos. Quando ele chega diante de Tomé, ele fala o seguinte: agora, Tomé, disse-lhe Jesus, porque me viste e creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Meus queridos, nós não precisamos ver para crer, como a pastora Anete falou aqui agora. Nós precisamos crer para ver. É a fé que atrai o favor de Deus para as nossas vidas. É a fé que atrai as bênçãos do Senhor para as nossas vidas.
É a fé que faz desenvolver, é a fé que nos fortalece, é a fé que nos cura, é a fé que nos liberta, é através da fé que nós somos salvos. Eu vim aqui essa noite, meus queridos, não para pregar nada novo, não. Eu vim aqui para lembrar a igreja que Jesus Cristo ainda funciona, que o Senhor ainda funciona, que todos os sinais, milagres e maravilhas que já foram vistos através das Escrituras nos apresentadas, eles estão disponíveis ainda para as nossas vidas no dia de hoje. Nós não precisamos criar nada novo, o Evangelho está todo aqui, só precisa ser pregado. Pregado para quê? Para ter quem creia. Nós pregamos o Evangelho somente para alguém crer nele. E foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite, meus queridos. Foi para isso que o Senhor nos trouxe aqui essa noite. Quando nós vamos na galeria dos heróis da fé, nós vamos observar lá em Hebreus 11, que a fé ela transforma, ela traz a realidade. Foi pela fé que Noé construiu uma arca. Foi pela fé que creram e o Senhor abriu também da mesma forma o Mar Vermelho. Foi pela fé que tudo aconteceu nas Escrituras. E quantas vezes nós negamos a nossa fé? Quantas vezes nós olhamos para Jesus Cristo como apenas uns apreciadores da obra dele? Nós olhamos para Jesus Cristo e colocamos as promessas tão distantes das nossas vidas. Olhamos para as bênçãos prometidas nas Escrituras e parece que a gente vai viver lá na frente. O que nós não entendemos é que quando nós aceitamos Jesus como o Senhor e Salvador das nossas vidas, existe um testamento assinado sobre as nossas vidas também. E o testamento significa que nós somos detentores de uma herança. Que a pessoa que morre, isso no dicionário ele vai nos ensinar, né? A pessoa quando morre, ela deixa os bens, para nós tomarmos posse imediatamente. Quem herda não vai pegar a herança lá na frente. Quem herda, ele dá na hora. Então a esperança e a promessa são para aqueles que ainda não estão em Cristo. Quando nós estamos em Cristo Jesus, aquilo que era promessa, aquilo que era só para ser lá na frente, ele passa a ser imediato. Ele passa a ser na hora. Se nós confessamos com os lábios e cremos com o coração, nós já estamos conectados à árvore da vida. Nós já estamos conectados com as promessas do Senhor. As promessas não são futuro, passam a ser presentes. Presente e presentes, se é que me entendem. É nos entregue. Foi pago um alto preço naquela cruz para a gente ainda ficar dando aquela balançada. Ah, mas hoje eu creio, hoje eu não creio, hoje eu busco, hoje eu não busco, hoje eu leio a Bíblia, hoje eu não leio a Bíblia. Isso não ajuda em nada a gente conseguir construir uma fé ativa. Isso nos afasta cada vez mais do Senhor. Nos torna apenas espectadores. E quando eu falo disso, eu gosto sempre de citar, como Jesus nos ensina, né? Ele nos ensina a falar em parábolas. Eu gosto de citar um exemplo bem prático aqui no Brasil, né? O pessoal gosta muito de futebol e tal, eu não sou muito disso, mas vamos usar esse exemplo. Vamos imaginar o seguinte, para a gente entender o que é uma fé ativa e uma fé passiva. Imaginem um jogador de futebol e imaginem um torcedor, aqueles fanáticos que tem todas as camisas do time e tudo mais. Ambos estão no mesmo local, dentro de jogo, correto? O jogador de futebol, ele está lá no meio do campo, tem possibilidade de fazer gol, tem possibilidade de contratos milionários, tem possibilidade de atrair a mídia, de fazer tudo aquilo, fazer história. E o torcedor, ele está lá, pagando ingresso, pegando fila, subindo lá no alto daquela arquibancada, somente para ser um espectador. Não foi para isso que Jesus nos chamou, meus queridos. Não foi para isso que foi pago aquele preço lá da cruz. Foi uma vida dada por aquele preço, por aquela cruz. Foi uma vida dada a favor de muitos. E quando a Bíblia fala a favor de muitos, é a favor de todos? Não é a favor de todos, é a favor de muitos. Nós precisamos ir até Cristo. Quando a Bíblia vai nos ensinar que Jesus Cristo ele é o quê? O caminho, a verdade e a vida. Foi numa história junto com Tomé ainda que isso aconteceu. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
Eu sou o caminho que traz a verdade e nos leva à vida. Quando nós olhamos para esse pequeno texto, nós observamos que nenhum caminho vem até nós. Nós precisamos ir até esse caminho. Nós precisamos ter uma ação. Nós precisamos tomar uma atitude. Eu não consigo crer no evangelho da hipergraça que está tudo certo, eu posso viver desleixado, que está tudo certo, o preço já foi pago mesmo. Eu não consigo entender dessa forma o evangelho. Eu creio no evangelho que nós cumprimos com os princípios e o Senhor cumpre com as suas promessas. Existem muitas promessas nas Escrituras. Se a gente vai pesquisar no Google da vida ali, mais ou menos umas 4.000 promessas nós temos. E como toda promessa, como tudo nas nossas vidas, nós precisamos nos preparar para conseguir pegar e tomar posse disso. Nós precisamos nos submeter ao Senhor. Nós precisamos nos submeter-vos, pois, a Deus. Nós precisamos resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Existem vários princípios que nós precisamos cumprir para que nós sejamos abençoados. Mas existem realidades que estão à disposição das nossas vidas. 700 anos antes de Jesus Cristo ele ser enviado aqui para a terra, nós vamos observar o profeta Isaías. Isaías 53 vai nos dizer, no versículo 4, no versículo 5, que levou sobre si, certamente levou sobre si todas as enfermidades. Pelas pisaduras nós fomos sarados. Através do sacrifício de Cristo, nós recebemos as duas principais coisas do ministério dele: salvação e a cura. Salvação e cura. A salvação vem através do sangue. Quando ele foi, por não ter as pernas quebradas para que se cumprisse as Escrituras, ele foi transpassado no seu lado. Seu sangue foi derramado. E lá em Hebreus vai nos ensinar que não existe propiciação de pecados sem derramamento de sangue. Jesus Cristo, naquele momento, ele teve o seu sangue derramado para a propiciação dos nossos pecados. Então o sangue nos liberta e nos salva. Essa é a essência do sangue de Cristo. Mas tem ficado fora das pregações dentro das igrejas o poder e a preciosidade e principalmente o significado do corpo físico de Jesus Cristo. Pelas pisaduras no seu corpo físico, ele se fez enfermo por nós. Ele levou consigo todas as enfermidades. Da mesma forma como maldito foi aquele pendurado no madeiro para levar os nossos pecados, da mesma forma que ele se fez pecador, ele se fez enfermo para que levasse as nossas enfermidades. Isso tem ficado de fora, meus queridos. Isso não é promessa. Isso está à disposição das nossas vidas, já que estamos em Cristo Jesus. Quem crê na salvação, não tem como não crer na cura da mesma forma. Quando falamos de Jesus, falamos das duas coisas ao mesmo tempo. Quando Jesus chegava nos locais, ele ensinava, salvava, curava, tudo junto. Por quê? Porque do grego essa palavra vem da palavra sozo, S-O-Z-O. E quando foi traduzido para as nossas traduções em português aqui, nós observamos que foram traduzidos por várias palavras. Mas salvação, cura, libertação estava sempre dentro da mesma palavra sozo do grego. Então Jesus Cristo, sempre que ele chega, ele salva, ele cura e ele liberta. E Jesus Cristo está aqui nessa noite, meus queridos. Se nós cremos que Jesus Cristo é Deus, e nós cremos que Deus é onisciente, onipresente e atemporal, nós precisamos entender que Ele está aqui presente hoje. E independente da luta que cada um de nós estejamos passando hoje, como eu já citei esse texto de Hebreus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele nos reuniu aqui nesse local para que a nossa vida ela fosse transformada. Ele nos reuniu aqui nesse lugar para que nós pudéssemos tomar posse dessa fé ativa nas nossas vidas e fazer com que a nossa realidade fosse transformada. Eu acho lindo aquela sequência de milagres que Jesus Cristo ele ensina, ele nos mostra, né? Lá em Mateus 8, quando chega aquele leproso diante dele. E aí o leproso pergunta o quê? Senhor, o senhor quer me curar? E o que ele fala para o leproso? Quero.
Não existe conversa, não existe nada, existe: o Senhor quer me curar, eu quero. Jesus Cristo, Ele nunca curou ninguém no passado, no futuro, Ele sempre trabalhou no presente, sempre trabalhou no presente. Ah, mas Lázaro foi depois do quarto dia. Mas foi no dia presente que Ele ressuscitou Lázaro. Sempre foi no presente. Na sequência, nós vamos observar, no mesmo texto de Mateus 8, o princípio da intercessão funcionando. Talvez você esteja aqui orando por alguém, talvez você esteja aqui buscando algo por alguém. O segundo milagre de Mateus 8 vai mostrar o servo do centurião sendo curado. O centurião busca Jesus e Jesus Cristo, através da intercessão do centurião, cura o seu servo. Existe um princípio lindo de intercessão. E nós precisamos entender isso. Segue o texto, o que vai acontecer? Ele vai curar até a sogra de Pedro, né? Minha sogra é uma bênção, graças a Deus. Mas ele curou a sogra de Pedro. E muitas vezes a gente ironiza, né? Mas Jesus Cristo chegou na casa de Pedro e a sogra de Pedro foi curada. Esse é o princípio de quando Jesus Cristo chega na casa. Esse é o princípio de quando Jesus Cristo entra na nossa vida. Esse é o princípio daquele mesmo que quando chegou Maria, estava lá chorando, Maria Madalena chorando, sofrendo naquele momento, ele grita: Maria! Ele chega ali chega a cura. É cura da alma, é cura física, é cura emocional, é cura de enfermidade, é cura de câncer, é cura de depressão. Quando Jesus Cristo chega, Ele cura. Essa é a realidade. Essa é a obra de Cristo. Se vamos seguir esse texto de Mateus 8, nós observamos que as pessoas eram levadas a Ele, lá no versículo 16. Muitos endemoniados naquele momento, a Bíblia vai nos ensinar. Ele libertava essas pessoas. E Ele curava essas pessoas. Para o quê? Que a palavra se cumprisse. Lá no versículo 17 vai dizer isso. Para que a palavra do profeta Isaías se cumprisse. Dizendo que Ele curou todos os enfermos. Todos os enfermos. Existe cura, existe libertação e existe salvação. Eu creio que era isso que Paulo falava lá para a igreja de Corinto, lá atrás. A carta de Paulo aos Coríntios foi escrita mais ou menos 55 depois de Cristo. E lá na frente lá atrás ele tentava falar isso. Gente, vamos voltar a crer, vamos voltar a entender. Esse caminho que vocês estão andando aí, gente, não vai dar certo, não. Vamos lá, existe um mar de bênçãos. Nós precisamos, quando estamos em Cristo, e que não se sintam impactados, ou não sintam uma heresia nisso que eu vou falar agora para vocês, mas nós precisamos parar de ter a esperança, e substituir a esperança pela fé no Senhor. A fé que trabalha no presente, a fé que muda desígnios, a fé que muda decreto do diabo sobre a nossa vida, a fé que faz com que os nossos familiares se convertam. Essa é a fé. Esse é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho puro e cru. Existem vários processos que nós podemos e devemos fazer, sim, diante das Escrituras, e eles nos ensinam muito sobre isso. Mas lá no final de todas as coisas, na essência, no cerne, o que está? Está Jesus Cristo, com seu poder, com sua glória, com sua majestade e principalmente, meus queridos, com o amor. Essa é a mensagem essencial da cruz. Muitas vezes nos apegamos em tantos detalhes teológicos e vai tudo, e esquecemos da essência do Evangelho de Cristo. Vemos com muita carga, e aquela bagagem, e 544 mil textos para falar, isso, aquilo, aquele outro. E esquecemos da mensagem básica e tradicional, que é a mensagem da cruz, que é a mensagem da salvação, que é a mensagem da cura, que é a mensagem que nos está à disposição para todos aqueles que forem
aos pés da cruz, que nos liga horizontalmente, mas principalmente verticalmente. Nós precisamos nos conectar a isso. Quando nós amamos uns aos outros, e o Senhor sobre todas as coisas, é isso que a Bíblia está nos dizendo. Eu volto a dizer, meus queridos, eu não sei o que cada um veio buscar aqui. Eu vi que nós temos alguns visitantes aqui na casa. Eu lembro quando eu cheguei nos caminhos do Senhor. Eu lembro até hoje, desse exato momento, quando eu comecei a buscar, através da internet, as respostas que eu precisava encontrar na minha vida. Quando eu encontrei a Cristo, eu estava trabalhando em um terreiro de macumba. Eu já havia passado por várias outras seitas ao longo da minha vida, já tinha passado por catecismo, já tinha estudado satanismo, já tinha poder da mente, já tinha buscado em vários outros lugares, muitos locais. Eu estava há 14 anos dependente químico, viciado em drogas. Eu estava com meu casamento destruído. Eu estava com a minha família destruída. Eu estava com as minhas finanças destruídas. Quando eu encontrei Jesus Cristo, era a terceira vez que eu havia planejado todinho o meu suicídio e não tinha conseguido fazer. Eu tentei por várias vezes. E várias vezes. Planejava, pesquisava qual que é a melhor morte, como é que é, mais fácil, mais rápido, como é que é isso, como é que é aquilo, como é que é aquele outro. E aí o Senhor me encontrou. E Ele fez um milagre na minha vida. Por isso que eu não consigo crer naqueles, e com respeito a quem crê, é o Espírito Santo de Deus que convence, nos cessacionistas, naqueles que falam que os dons já cessaram, que os milagres já não são mais feitos como eram feitos antes. Eu não consigo mais crer nisso. Eu sou um milagre aqui. A minha família é um milagre. Tem vários da minha família hoje aqui presentes. Minha esposa, meus filhos. Estava separado da minha esposa, hoje eu estou casado, graças a Deus com ela. Depois que eu comecei a ver o poder do Senhor sendo operado, e eu consegui ver com os meus próprios olhos, sentir através da minha vida, através da minha família restaurada, através de todos os que estão no nosso meio restaurados, quando eu vi pela primeira vez na minha vida, uma perna crescendo enquanto orávamos para ela crescer, quando eu vi uma pessoa levantando uma bengala, e aqui dentro desta igreja eu já vi isso acontecer num culto de segunda-feira, agora que eu lembrei disso. Aqui, ó, a senhora, minha irmã, glória a Deus, eu estava lá naquele cantinho, eu vi uma bengala, eu falei, Jesus do céu, o que é isso? É esse o Evangelho, meus queridos. Nós precisamos voltar à essência da palavra, nós precisamos voltar e entender aquilo que Jesus nos ensinou. Quando ele envia os 12, depois envia os 70, ele fala assim, ó, vos dei o poder e autoridade. Nós temos o poder e a autoridade através de Jesus Cristo. Se nós cremos no Senhor, nós não podemos fazer somente o que Ele faz. Nós podemos fazer coisas maiores. Em tamanho, em volume, em distância. Como a gente quiser maior, não existe limite para aqueles que estão no Senhor. Sabe qual que é o nosso limite? As Escrituras. Se a Bíblia diz que eu posso, eu posso. Se a Bíblia diz que eu devo, eu devo. Se a Bíblia diz que eu devo me submeter a algo, eu devo me submeter a algo. Se a Bíblia diz que eu não posso, eu também não posso. A Bíblia é o nosso balizamento. A Bíblia é o que nos baliza. A Bíblia é o que nos direciona. É a Bíblia que nos condiciona. Foi através da palavra que tudo se fez. Foi através do verbo que se fez carne que nós estamos aqui hoje. É através dele. É através dele. E assim como Ele fez na minha vida, assim como certamente nesse exato momento, Ele está operando milagres, sinais e maravilhas em qualquer lugar desse mundo aqui. Assim como eu creio que no nome de Jesus, no coração de alguém aqui nesse momento, Ele já está trabalhando. Está trabalhando no emocional, está fazendo as conexões físicas e fisiológicas da mesma forma. Esse é um Deus que trabalha. Esse é um Deus que funciona. Tem um apóstolo amigo da África que fala muito isso.
Nós servimos um Deus que funciona. E esse é o Deus que funciona. Esse é o nosso Deus. E o nosso Deus, meus queridos, não é aquele Deus que está em toda religião. Toda religião tem o Deus. Já viram isso? Mas Deus está em toda religião. Não. Nosso Deus é o Deus da Bíblia. O nosso Deus é o Deus das Escrituras Sagradas. E as Escrituras Sagradas, elas não contêm a palavra de Deus. Elas são a palavra de Deus. E quando nós entendemos esse princípio, quando nós entendemos que através das Escrituras que nós tomamos posse de tudo aquilo que já está disponível nas nossas vidas, tudo muda. Nós estamos tão acostumados a confessar tantas coisas nas nossas vidas e não confessamos a palavra do Senhor diante das tribulações. Assim como Maria Madalena, em vez de ela entender o que a palavra do Senhor Jesus Cristo já havia ensinado para todos os seus discípulos naquele momento, ela se entristece. E muitas vezes assim somos nós. Quando Paulo começa a sua carta aos Romanos, na NVI e na NVT, nessas duas traduções, ele vai falar: eu, Paulo, escravo de Cristo. Nós devemos ser escravos do Senhor. O que o escravo recebe do seu Senhor? Para trabalhar. Comida, né? Comida. Quando Paulo fala escravo do Senhor, ele só tinha o alimento da parte do Senhor. E ele estava se submetendo a tudo aquilo que o seu Senhor estava falando. E é isso que nós precisamos fazer, meus queridos. É esse posicionamento que o Senhor nos trouxe aqui essa noite para nos lembrar, assim como ele lembrou para Corinto, assim como ele lembrou para Maria Madalena, assim como ele lembrou para Tomé, assim como ele vai lembrar nesta noite nas nossas vidas. Nós podemos tomar posse, e não é amanhã, não é semana que vem, não é ano que vem, é hoje. Hoje nós podemos passar por um processo de transformação, libertação e cura nas nossas vidas. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que nos garante. E se nós cremos no Senhor, nós também temos que crer na sua palavra, porque a palavra é o Senhor, a palavra é Jesus Cristo. João 1 vai nos explicar isso. Essa é a verdade, meus queridos. Então, diante de tudo isso que nós falamos aqui nesse momento, de toda a palavra que foi feita a exposição aqui nessa noite, não existe nada novo aqui, eu não inventei nada aqui. Mas existe sim algo disponível para nós estarmos tomando posse nessa noite. Eu quero convidar vocês agora nesse momento, 9h12 já, para nós orarmos. Eu quero convidá-los a fazer uma oração junto comigo, nesse primeiro momento. A Bíblia diz que nós precisamos confessar com os lábios e crer com o nosso coração, porque com o lábio se confessa para a salvação e com o coração se crê para a justiça do Senhor. Quando nós confessamos com os lábios e cremos com o coração, o negócio acontece. Aquilo que era promessa vira herança. Aquilo que era futuro vira presente. Aquilo que parecia tão distante se torna agora. Esse é o Evangelho de Cristo. Então, se de alguma forma você tem fraquejado na fé, como Tomé, você tem deixado o seu coração ficar magoado de alguma forma, assim como Maria Madalena, se de alguma forma os pecados têm obstruído o seu contato com a parte do Senhor, eu digo que você faça essa oração novamente comigo aqui nessa noite, reafirmando o compromisso com Cristo, reafirmando a sua aliança com o Senhor, reafirmando o senhorio de Jesus Cristo. E automaticamente, aí sim, a única coisa automática que existe na Bíblia, nós recebemos a salvação da parte do Senhor nesse momento quando nós confessamos. Não é mais uma noite, meus queridos, é a noite. Entenda isso em nome de Jesus. Entenda isso em nome de Jesus. Talvez você só tenha gratidão no seu coração. E a gratidão, ela também desobstrui. Ela também libera mais o Senhor.
Tudo deve ser feito para a honra e glória do Senhor. Se você de alguma forma tem recebido bênçãos da parte do Senhor e não tem glorificado, aproveita esse momento. Eu peço em nome de Jesus que neste momento você feche seus olhos. Se coloque na presença do Senhor neste momento. Apresente tudo aquilo que de alguma forma tem tirado a sua paz, tem tirado seu sono. A Bíblia vai nos dizer que o que faz separação de nós e do nosso Deus, lá em Isaías 59, são os pecados e as transgressões. Se você tem aqueles pecadinhos que nós falamos muitas vezes, apresenta para o Senhor nesse momento. Existe um princípio precioso na confissão de pecados, que diz que através da confissão nós somos curados. Confesse seus pecados uns aos outros, ore uns pelos outros, para que sejamos curados, para que sareis. Coloca isso diante do Senhor, coloca tudo aquilo que tem te atrapalhado, assim como aquele centurião que carecia de um cuidado para o seu servo. Se você aqui está orando por alguém, em nome de Jesus, apresente o nome dessa pessoa agora neste momento. Nós temos um céu aberto aqui, meus queridos. Não existe nenhum outro ambiente mais profético. Não existe outro ambiente mais profético que nós podemos estar, que não seja na casa do Pai nessa noite. Vamos submeter a Deus esse momento, reverenciá-lo. Repita essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero agradecer, Senhor, por essa palavra, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Eu quero agradecer também, Pai, por todo o cuidado, por todo o zelo, por todo o carinho, Pai, por todo o livramento que o Senhor já apresentou sobre a minha vida até hoje. Em nome de Jesus, eu estou diante da Tua presença para confessar ao Senhor Jesus como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos pecados, eu me arrependo dos pactos que eu fiz com toda a entidade ao longo da minha vida, que não seja com o Espírito Santo de Deus. Eu peço, Pai, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, e a partir deste momento, Pai, como a Tua palavra me ensina, eu estou conectado ao Senhor, eu estou adotado pelo Senhor. Neste momento, eu declaro a minha paternidade celestial e tomo posse da minha herança como filho de Deus, herdeiro do trono da graça, do trono da misericórdia, em nome de Jesus, amém. Meus queridos, um segundo passo de fé agora nessa noite. Eu peço em nome de Jesus, se você entendeu essa palavra, se você entendeu os princípios do Evangelho simples, do Evangelho que está à nossa disposição, da palavra do Senhor, eu não sei como você chegou aqui nesse momento. Você acaba de declarar Jesus o Senhor e Salvador da sua vida. A salvação ela já chegou na sua casa. Mas existe salvação e vida abundante. Existem duas coisas distintas na Bíblia. Então, se você não tem vivido essa vida abundante que o Senhor nos proporciona através das Escrituras, eu peço em nome de Jesus que você possa dar um passo de fé nessa noite, que eu quero orar por você. Talvez você esteja clamando por algo, alguma cura, talvez seja problemas da área financeira, talvez sejam problemas que você tem perdido a fé, você tem se sentido fraco, você não tem tido mais forças para orar. Essa é a noite que o Pai preparou para as nossas vidas.
Eu peço em nome de Jesus que você dê um passo de fé aqui na frente. Jesus Cristo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós precisamos acessar esse caminho. Nós precisamos entrar nesse caminho. Não permita que o orgulho, que a soberba esteja no seu coração. O Senhor sabe o que você tem passado. O Senhor sabe o que você tem clamado. O Senhor conhece as suas dificuldades. Em nome de Jesus, o Senhor quer trabalhar nessa noite, entre todas as áreas. O Senhor quer trabalhar na área financeira também na sua vida. E nós não estamos aqui para pregar o evangelho da prosperidade. Nós estamos aqui para pregar a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, não permita que passe mais esse dia, mais essa noite, sem você tomar posse daquilo que verdadeiramente o Senhor tem para a sua vida. Em nome de Jesus, um passo de fé nessa noite. Receba algo novo da parte do Senhor. Você já aceitou Jesus. Você já é filho de Deus. Agora apresente tudo aquilo que de alguma forma tem tirado o teu sono. Não importa se você tem cargo, se você tem de alguma forma uma integridade. O Senhor não quer nada disso. Isso aí nem passa na porta do céu. Nem passa na porta do céu. Em nome de Jesus, clame ao Senhor. Vem aqui na frente, dá um passo de fé em nome de Jesus. Sem medo, sem vergonha. Se você tem clamado por experiências com o Espírito Santo de Deus, existem céus abertos aqui. Nesse mesmo texto de João 20, a palavra vai nos ensinar que Ele soprou o Espírito Santo de Deus sobre aqueles que caminhavam, sobre os seus discípulos. Em nome de Jesus, existe um céu aberto. Existe uma disponibilidade da parte do Espírito. E o Espírito me fala aqui nessa noite, se você quer algo novo da parte do Senhor, em nome de Jesus, rompe em fé. Os dons espirituais estão sendo liberados agora, nesta noite, para a sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero orar. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, Senhor. Eis aqui, Pai amado, os Teus filhos, Pai. Eis aqui, Pai amado, a Tua igreja. Eis aqui, Pai amado, a geração eleita, a nação santa. Eis aqui o povo exclusivo do Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu não sei o que eles buscam, mas o Senhor é quem conhece, Pai. Em nome de Jesus, nesse momento eu quero declarar sobre os Seus filhos nesse momento, Pai, que a Tua palavra se cumpra agora aqui nesse local, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nesse momento venha haver cura da parte do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa acessar os Seus filhos agora neste momento, Pai. Acessa a mente, Pai. Acessa todo o corpo físico, espiritual, emocional, Pai amado. E vai sobrando cura sobre os Seus filhos, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu declaro cura, Pai. Aqueles que pedem por cura, que sejam curados em nome de Jesus, Pai. Da mesma forma, Pai, aqueles que de alguma forma estão aprisionados, Pai, estão aprisionados por entidades das trevas, eu dou uma ordem agora no mundo espiritual, pelo poder e autoridade que há no nome de Jesus. Toda entidade que tem travado, Pai, toda entidade que tem trazido enfermidade, Pai, em nome de Jesus eu dou uma ordem agora. Sai da vida deles, larga a mente deles, larga o corpo deles, larga a família, larga a geração, em nome de Jesus. É no nome de Jesus que eu dou uma ordem agora no mundo espiritual, Pai. Faça uma varredura, Pai. Dê ordem a Seus anjos nessa noite, ao nosso respeito aqui nesse local, Pai. Anjos guerreadores, Pai. Anjos ministradores, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Vai fazendo uma varredura, Pai, física, Pai. Uma varredura espiritual nessa casa, Pai. Em cada templo do Espírito Santo de Deus que está aqui, Pai. Toda entidade que está dividindo, Pai amado, esse templo, em nome de Jesus eu dou uma ordem agora. Sai da vida deles, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu peço algo precioso da Tua parte, Senhor. Em nome de Jesus agora neste momento, Pai. Assim como o Senhor soprou lá em Pentecostes, Pai amado.
O Senhor veio com aquele vento impetuoso, Pai, como o Senhor soprou, Pai amado, sobre os seus discípulos, Pai amado, sobre aqueles que caminham com o Senhor, Pai. Que o Senhor possa agora, Pai, em nome de Jesus, Pai, soprar fogo do Espírito Santo de Deus, Pai, liberando os dons espirituais, Pai, dons ministeriais, Pai amado, em nome de Jesus, Pai. Desobstrui agora, Pai, em nome de Jesus, aqueles que, Pai amado, estão querendo fluir em línguas, Pai, aquele que o Senhor já tem gerado as línguas estranhas na sua mente, Pai, solta agora, Pai, liberta agora, Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, eu declaro fogo sobre essa casa, Pai, em nome de Jesus, eu ministro fogo sobre essa casa, Pai, eu ministro luz sobre essa casa, Pai amado, em nome de Jesus, Pai, o fogo, Pai, da ponta da cabeça, Pai, até a planta dos pés, Pai, o fogo do Espírito Santo de Deus, o fogo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, flui línguas, em nome de Jesus, me canta. Outro nome igual, teu nome é luz e as trevas fugirão. Não há outro nome igual, com seu poder pra sempre reinarás. Não há outro nome igual, Jesus, as trevas estremecem. Jesus, não temerei. Jesus, as trevas estremecem. Jesus, não temerei. Não temerei. E paz, encontrei a paz, e os ventos cessarão ao ouvir sua voz. Paz que acalmou o mar, as ondas cessarão com o poder da sua voz. Jesus, as trevas estremecem. Jesus, não temerei. Jesus, as trevas estremecem. Jesus, não temerei. Teu vento sopra em mim, tudo dou a ti outra vez. Cantarei Jesus, as trevas estremecem. Jesus, não temerei. Jesus, as trevas estremecem. Não temerei. Jesus, as trevas estremecem. Jesus, oh, não temerei. Teu nome é luz e as trevas surgirão. Não há, oh, com seu poder pra sempre reinará. Não há outro nome igual. Teu nome é luz, teu nome é luz e as trevas surgirão.
sempre reinarás. Não há. Cante Jesus, Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Oh, não temerei. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Não temerei. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo que fizestes. Muito obrigado pela tua palavra ministrada nessa noite, Pai. Muito obrigado, Pai, por cada cura que o Senhor promoveu aqui nessa noite, Pai. Aquelas curas que nem passam pelas nossas cabeças, mas o Senhor estava lá, Pai. Muito obrigado, Pai amado, pelo batismo que o Senhor trouxe no Espírito Santo de Deus. O batismo com fogo nessa noite, Pai amado. Muito obrigado, Pai amado, por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer, Pai amado. Assim nós oramos, Pai. Te louvamos, Senhor, e te bendizemos no nome do teu Filho amado Jesus, Pai. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus. Teu nome é luz e as trevas surgirão. Não há outro nome igual. Com seu poder pra sempre reinarás. Não há. Vamos lá mais forte, teu nome. E teu nome é luz e as trevas surgirão. Não há outro nome igual. Com seu poder pra sempre reinará. Não há. Declare Jesus, Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Oh, não temerei. Jesus, Jesus. Sim, Jesus, Jesus. Não temerei, Jesus. E Jesus, Jesus. As trevas estremecem. Oh, não temerei, Jesus, Jesus. E Jesus, Jesus. Orabashuri andarabassou. Você vai carregar e vai levar para dentro da tua casa. E você vai chegar lá e vai dizer: Satanás, aqui nunca mais. Cai fora, cai fora. Porque aonde Jesus chega, as trevas estremecem. Oh! Como diz a irmã Zenate, você pegou? Essa palavra precisa ser declarada dentro da tua casa. Aonde você pisar o teu pé, ele pisa contigo. E você diz: cai fora, Satanás. Nunca mais. Nunca mais, Satanás. Chega. Chega de você viver escravizado com uma mentira que ele te contou e você acreditou.
Chega, você é filho. Você é filha. Você é filho. Você é filha. Ah, Renan, você vai terminar com aquela canção. Ora bachuri andarabachou. Nós vamos terminar essa reunião cantando uma canção com todo o ar do teu pulmão. Você vai dar para o Senhor agora uma declaração. Amém? Pai, esses filhos, nós estamos terminando essa reunião. Nós vamos te dar agora, com todo o fôlego do nosso pulmão, Pai. Porque nós vamos sair daqui, não mais como um filho enganado, mas como um filho que sabe a herança que tem. No nome de Jesus. Aleluia. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não, então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. Aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração contando um aleluia. Aleluia. Vamos lá, em resposta a ti há uma canção, e em resposta a ti há uma canção, me render a ti em adoração. Novamente em resposta a ti há uma canção, me render a ti em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia. E sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando um aleluia. Aleluia. Em meu coração, não se envergonhe e cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Em meu coração, não se envergonhe e cante esta canção,
pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Vamos lá, em meu coração, não se envergonhe, cante esta, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, oh Rei meu, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um ar, pois tudo e aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além que um coração cantando um ar. Aleluia. Vamos no Rei meu, e Rei meu coração, não se envergonhe, cante esta canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Rei meu coração, cante esta canção. Enquanto há fôlego a vida, enquanto há fôlego a louvor. Em meu coração, não se envergonhe, cante esta. Se alegre na presença do Senhor, louve ao Senhor. Em meu coração, e não se envergonhe, pois sei que há fôlego. Oh, todos juntos então vou levantar. Pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além, cantando um aleluia, aleluia. Uma última vez então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um ar. Aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia.